Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Café com Política de hoje, que recebe um nome muito presente nas lutas em defesa das universidades públicas, contra as privatizações e na defesa dos servidores públicos de Minas Gerais. Eu estou falando do professor, historiador, presidente da ADUENG e do PCB em Minas Gerais e membro do Comitê Central do PCB, Túlio Lopes, a quem eu dou muito boas-vindas e já agradeço por aceitar o nosso convite aqui do Café com Política. Túlio. Agradeço, muito obrigado aí, André Vasconcelos e toda a equipe do Café com Política. É um prazer estar aqui novamente. Nós é que recebemos aqui com muita alegria. Ô Túlio, gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é jovem, está com 43 ainda e começou bem antes na carreira, né? Sim, eu comecei participando das lutas, né, da juventude no bairro Alípio de Melo, da Regional Noroeste, fazendo parte do Grêmio Comunitário e também do Grêmio Estudantil, do Colégio Padre Eustáquio, organizando a luta dos estudantes de Belo Horizonte. Participei da União Municipal de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte, chamando a atenção para a pauta da juventude, para a luta do povo trabalhador. E frente às injustiças também sociais, fui estudando a teoria social crítica, o marxismo, as ideias socialistas, comunistas e participando das lutas. Ingressei no Partido Comunista Brasileiro desde cedo. Ô Túlio, agora fala um pouquinho pra gente, você como professor nas escolas da rede pública, estadual e municipal, como é que tem sido essa vivência com a turma que está estudando e com a turma que está ensinando nessas escolas? Como é que está a estrutura hoje? A gente está num momento muito importante, mudanças de tecnologia, várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Como é que está hoje em Minas Gerais essa questão da educação, hein, Túlio? Nós temos enormes desafios, né? O que acontece nas 3.000 escolas de Minas Gerais, né? E também nos municípios como BH e outros municípios, é uma situação muito complicada, diz respeito principalmente a financiamento da educação pública. Hoje está tendo debate sobre o Plano Nacional de Educação e há uma resistência, por exemplo, em garantir 10% do PIB para a educação. Isso afeta, né, desde a esfera federal, estadual, também nos municípios. E a situação dos trabalhadores, nós lutamos por melhorias, condições de trabalho, salário, carreira. São poucas prefeituras, né, poucos governos que estão atentos com as pautas dos servidores. E também a quantidade excessiva de alunos em sala, jornada extenuante de trabalho, né? Hoje você tem os trabalhadores trabalhando de segunda a sábado, com poucos descansos, com uma política de valorização salarial muito deficiente. Então chamamos muita atenção para essa pauta, principalmente aqui em Minas Gerais, enquanto o governo vem com projetos como escolas cívico-militares, com projetos mãos dadas, buscando a desresponsabilização em relação ao ensino público gratuito de qualidade em Minas Gerais. Nós chamamos muita atenção, é necessário mais investimentos na educação básica. Eu tive uma experiência, né, de mais de 10 anos trabalhando nas redes municipais de Contagem, Vespasiano, na rede estadual de ensino, e eu percebo que o atual governo deixou muito a desejar, né, e avançou muito no processo de sucateamento da educação pública. O Sindiúti apresenta diversas críticas e luta pela valorização. É necessário uma maior valorização da educação pública, porque a educação pública é a diferença que promove a igualdade social. E nós estamos observando no Congresso Nacional também um debate muito ruim sobre os 10% do PIB para a educação. Eles querem reduzir a meta que está prevista no Plano Nacional de Educação. Então tem toda uma pressão da sociedade brasileira, né, principalmente dos movimentos sociais e sindicais ligados à educação, para garantir mais investimento na educação pública. Isso que eu percebo na educação básica. Penso que uma política real de valorização é fundamental, bem como repensar a estrutura do currículo, a educação em tempo integral, a formação politécnica na perspectiva da omnilateralidade é fundamental para a gente pensar uma formação integral do ser humano, uma formação humana. Para isso é necessário um investimento pesado na educação. A maioria dos países do mundo que conseguiram avançar, né, na superação de desigualdades sociais investiram muito em educação, ciência e tecnologia. Ô Túlio, você acha que a questão do currículo que você citou aí, hoje em dia, né, a gente está vivendo um momento de muita mudança no que diz respeito à tecnologia
e ela está presente em tudo, né? Você acha que as escolas em Minas Gerais estão conseguindo acompanhar? Claro que as escolas particulares têm sempre mais recursos, têm sempre mais dinheiro para levar a meninada a conhecer tudo isso, porque a gente está passando por um processo de transição com inteligência artificial, digitalização de quase tudo que a gente vê em volta. Aqui em Minas, você acha que a gente está conseguindo, no que diz respeito à educação pública, pelo menos andar um pouco perto dessas outras escolas que têm tantos recursos? Não, penso que, de maneira geral, né, claro que tem exceções, alguns projetos pilotos, algumas escolas mais estruturadas do que outras, mas a falta de investimento e a falta de planejamento em parte da educação limita as possibilidades do uso, né, da tecnologia. A tecnologia produzida pela humanidade ao longo do tempo, ela pode ser bem utilizada para pesquisas no campo da educação, para inovação tecnológica, mas nós percebemos que nas escolas, salvo exceção, salas de informática, mas muito pouco é utilizado por parte da perspectiva da tecnologia, e o currículo também muito limitado. A reforma do ensino médio acarretou uma série de mudanças, ao meu ver, que não avançaram na perspectiva de uma formação mais completa, né? Repetindo, uma formação politécnica, omnilateral, uma formação que possa valorizar todas as faculdades, todas as possibilidades de desenvolvimento humano. Falta investimento, as escolas têm uma infraestrutura, na sua maioria, inadequada, e o certo seria a educação em tempo integral. Você ter uma formação que tenha aí a possibilidade que o estudante possa ficar um bom tempo na escola desenvolvendo todas as suas atividades, inclusive com as atividades esportivas, atividades relacionadas à música, e também, por que não, pensar nessas possibilidades que hoje a tecnologia nos traz, mas falta projeto, falta mais investimento. É necessário um investimento pesado na educação pública e, infelizmente, o atual governo do Estado de Minas Gerais vem reduzindo os recursos e tentando se desresponsabilizar em relação à rede estadual de ensino, que é a prioridade do governo, né, mas que na prática não vem sendo desenvolvida. Agora, Túlio, no que diz respeito aos recursos para isso, né? Os recursos para levar para a sala de aula a tecnologia necessária, a gente sabe que tudo isso é muito caro, né? Como é que é a sua ideia sobre isso? Da onde dá para tirar dinheiro para incentivar e para poder investir no ensino público aqui em Minas? Ótima pergunta. Eu venho estudando muito, né? Por conta da tarefa do sindicato, hoje estou na presidência da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, seção sindical do ANDES, Sindicato Nacional, que é o sindicato que representa os docentes de ensino superior no Brasil, né? Universidades federais, municipais, estaduais e distritais. Estamos fazendo um levantamento da lei orçamentária anual. Veja, o governo tem uma previsão de despesa em torno de 146 milhões e receitas em torno de 141 milhões. Mas o governo, que fala que não tem recurso, garante uma política de isenções fiscais, de renúncia fiscal, que acarreta aí perdas de cerca de 20 bilhões, que já está estipulado para o ano de 2026. Primeiro, nós temos que, além de cobrar transparência, mas acabar com essa farra, né, das renúncias fiscais para os aliados do atual governo. E nós temos que repensar também recursos relacionados à mineração, né? Tem um projeto na Assembleia antigo, que era o Fundo Social da Mineração para investir mais em educação pública, a nível do Estado, mas a nível geral, né, principalmente da União, do Plano Nacional de Educação, é necessário 10% do PIB para a educação pública. Essa meta, que é do Plano Nacional de Educação, a meta inicial era 7% do PIB. Em 2001, o Fernando Henrique vetou, depois teve o debate do segundo Plano Nacional de Educação. Agora estamos votando o terceiro Plano Nacional de Educação e é fundamental 10% do PIB para a educação. No que diz respeito ao ensino superior, a pauta da autonomia universitária das universidades estaduais mineiras, né, UENG e Unimontes, e é necessário também a garantia de recursos específicos, uma rúbrica específica, principalmente oriundos do ICMS e de outras fontes de receita, para garantir a autonomia universitária, principalmente a autonomia de gestão financeira das universidades públicas, UENG e Unimontes em Minas Gerais. Nesse sentido, é fundamental repensar esse planejamento e valorizar a educação. Educação, como eu
falo bastante, né? Afirmo, a educação pública é a diferença que promove a igualdade. E podemos pensar essa educação popular, laica, crítica, que seja capaz de garantir a formação humana, né, de toda a população de Minas Gerais, principalmente dos jovens e adultos que frequentam as escolas e as universidades. Pois é, e você também é um crítico ferrenho às privatizações, né? Sua bandeira, além da do América, né? Que você é americano, torcedor do América, né? Uma das suas bandeiras principais é levantada contra as privatizações, né? No que diz respeito à educação também, há possibilidades aí de privatizações. Como é que você enxerga isso no governo atual? Veja, André, e todo mundo que acompanha o Café Política. Na perspectiva neoliberal, as privatizações são a pauta principal, né? Se depender do Zema, ele privatiza todo o estado de Minas Gerais e vende todos os imóveis de Minas Gerais, passando para a iniciativa privada. Mas o nome já apresenta, né, do próprio conceito, né, priva, ou seja, limita a possibilidade do acesso de outras pessoas. No caso dos serviços públicos, é fundamental fortalecer o serviço público. O serviço público ele atende o conjunto da população mineira, 21 milhões de pessoas. Em compensação, essa perspectiva privatista do governo limita a possibilidade de várias pessoas terem acesso ao serviço público de qualidade. Nós defendemos o fortalecimento do serviço público. Eu participei da Frente Mineira em Defesa do Serviço Público, dos servidores, nós trabalhamos muito essa pauta. O projeto que o governo apresentou de federalização, entre aspas, da UENG, na prática era um projeto, né, de privatização da UENG. Fizemos toda uma mobilização em todo o estado de Minas Gerais e conseguimos retirar boa parte, quase todos, né, imóveis da UENG e da Unimontes, todos os imóveis da UENG e boa parte dos imóveis da Universidade Estadual de Montes Claros, da lista do projeto 3733 do governo, aquele projeto que ele ofereceu para a União 350 imóveis. Se a União não quisesse, ia passar para a iniciativa privada. Então fizemos essa caracterização, não era um projeto de federalização sério, né? Isso não é possível também, servidor público do Estado se transformar em servidor público federal sem concurso público, não está previsto também na perspectiva do governo federal. Então nós lutamos contra a privatização da UENG e da Unimontes, contra o sucateamento dessas universidades. Inclusive tem um projeto também que iria transferir a gestão da UENG para a União. E se a União não quisesse, ia ser uma organização social, né, uma forma de privatização. E eu penso que é fundamental, tenho discutido muito com meus camaradas de partido, com lideranças sindicais dos servidores públicos, que é fundamental fortalecer as empresas públicas e autarquias e as fundações em Minas Gerais. E com uma maior participação dos próprios trabalhadores, aqueles que foram, né, que passaram aprovados, classificados nos concursos, nomeados, que estão construindo a Copasa, a CEMIG, também a Gasmig. Podemos pensar aí algo estratégico, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, EPAMIG. Estava vendo também uma questão da Coab, que é a Companhia de Habitação de Minas Gerais. O governo deixou, queria até privatizar, mas depois desistiu. Nós temos que fortalecer as universidades públicas, empresas públicas, potencializando o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais, viabilizando as transformações sociais que o Estado necessita. Então, por exemplo, da Companhia de Habitação, fundamental fortalecer, tendo em vista que nós temos cerca de 30 mil moradores em situações de rua, pessoas em situação de rua em Minas Gerais. É fundamental fortalecer as universidades estaduais. Só para você ter ideia, a UENG atinge um público, né, de estudantes, 20 mil estudantes, né, mais de 20 mil estudantes, e localizados em 420 municípios. Imagina o potencial estratégico que tem a UENG, o potencial estratégico que tem a EPAMIG, a Gasmig, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Então nós defendemos não só a perspectiva de que seja pública, estatal, mas que tenha um controle social, que tenha um investimento pesado. Nós temos o IPSENG, que é um exemplo também de organização de força, né, da mobilização dos próprios servidores, mas o Estado tem que garantir o investimento necessário. E na contramão do discurso ultraliberal, que é um neoliberalismo radical, autoritário, que o governo Zema e o Matheus Simões vêm implementando em Minas Gerais, né? O governo Zema e Simões vêm defendendo teses neoliberais que não são desenvolvidas em boa parte dos países, até que foram as primeiras experiências do neoliberalismo, mostraram que não deu certo. Então nós queremos reverter essa lógica.
Por isso que é a defesa dos servidores públicos. Enquanto nós participamos das lutas dos servidores, chamamos atenção que é necessário que os servidores públicos do Estado de Minas Gerais fortaleça a luta em defesa do serviço público, que atinge o conjunto da população. Não uma parte, como o próprio nome já diz, priva, né? É um setor privado. Então nós estamos nessa batalha. A Frente Mineira desenvolveu diversas lutas, principalmente contra o regime de recuperação fiscal, uma luta muito importante. Só para a gente ter uma ideia, a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, né, que foi um acordo da Advocacia Geral da União com a Advocacia Geral do Estado, envolveu aí uma situação muito complicada para os servidores, que é a desvalorização. Reajuste zero este ano. E a previsão até 2030 é reajuste zero. Reajuste zero, quanto Minas está no regime de recuperação fiscal, agora passou para o Propag, mas o Propag vem sendo descaracterizado. O certo seria a realização de uma auditoria da dívida pública. O Sindifisco pontua, né, que a dívida não está em torno de 170. Se alterar os indicadores, podemos colocar foi até um seminário que eles participaram, que é promovido pelo jornal O Tempo, a dívida estaria em torno de 84 bilhões, caso utilize o índice do IPCA. No caso dos servidores, a defasagem salarial de algumas categorias ultrapassa 80%. Tem estudos, né, da Associação dos Docentes da Unimontes que apontam que, no nosso caso, os professores do ensino superior chega em torno de 100%. 100% de defasagem. É revoltante. Por isso que eu até, André, estou disposto a voltar a participar da luta política também para apresentar a pauta dos servidores. Acho que está faltando no debate político em Minas Gerais a pauta dos servidores, a pauta em defesa dos serviços públicos, das empresas públicas, das fundações, das autarquias. Por exemplo, a empresa mineira de comunicação deve ser valorizada. E nós repensarmos também a fonte, né, para garantir o serviço público. Aí eu acho que é o debate sobre a mineração, que eu acho que é um debate estratégico para Minas Gerais, que nós não podemos tratar apenas como um jogo da disputa política momentânea. Ô, Túlio, em relação às privatizações, você tem, como estudioso do assunto também, exemplos fora aqui de Minas, em outros locais, em outros estados, onde privatizações deram certo ou errado, deram mais certo do que mais errado? Como é que isso está sendo visto fora aqui de Minas? A gente está falando aqui, daqui a pouquinho nós vamos falar desse ano de 2026 aí, o ano político, mas as privatizações fora aqui de Minas, em outros lugares, São Paulo, Rio, outras capitais... As privatizações... O que acontece quando privatiza? Encarece o preço do serviço, né? Porque uma coisa é uma empresa pública apresentando um serviço público de qualidade, com uma referência a partir dos trabalhadores, todo um planejamento, como a Copasa vem desenvolvendo, a CEMIG garantiu a eletrificação para todo o estado de Minas Gerais. Quando, né, o exemplo da Sabesp, da Light no Rio, até recentemente aqui de Ouro Preto também, a privatização ela limita a possibilidade da oferta do serviço, do planejamento, principalmente aqui no caso de Minas Gerais, para os municípios que não tem muito desenvolvimento econômico, né? Então é importante chamar a atenção. Mas eu chamo a atenção também um exemplo, acho que é daqui de Minas Gerais, que é a da Vale do Rio Doce. A privatização da Vale do Rio Doce, lembro muito do Fernando Henrique fazendo aquele sinal, né, dos 5 dedos, né, falando que ia arrecadar em torno de 5 bilhões. Depois nós percebemos que a Vale vale muito mais do que isso. A companhia Vale do Rio Doce foi privatizada e depois não tinha nem um plano, né, relacionado às barragens. E teve o que teve, né, nos crimes ambientais de Brumadinho e de Mariana. Isso poderia ser evitado. Eu acho que quando a Vale do Rio Doce tinha um papel social, quando ela tinha uma finalidade social, era muito mais importante, fora a questão econômica, né, que trazia muito mais investimento para Minas Gerais. Nós temos exemplos também que as empresas públicas aqui em Minas Gerais que foram privatizadas. Assim, eu acho que Usiminas, a Somig, Telemig, nós podemos lembrar até da Dengue, né, que também foi privatizada. Acho que o caminho tem que ser o oposto. O caminho tem que ser no sentido de criar empresas públicas, estatais, sob controle social e popular, como no campo da agricultura, e fortalecer as já existentes. Penso que o que vem sendo apresentado é um projeto ultrapassado, que se apresenta como novo, mas na prática apresenta novos odores de putrefação, é coisa antiga. Essa questão, essa visão do neoliberalismo radicalizado que o Zema e o Simões representam, eu penso que deve ser superada. E qual que é a alternativa? A alternativa seria construir,
né, um projeto de fortalecimento das empresas públicas. No caso das universidades públicas, é impressionante quando você tem investimento, como que as localidades se desenvolvem, porque a universidade ela traz o ensino, pesquisa e extensão. A importância da EPAMIG, a importância que tem, né, os projetos sociais vinculados à CEMIG. Mas o que nós observamos em Minas Gerais foi um conjunto de privatizações que enfraqueceram o poder do próprio governo do estado de Minas Gerais, né, que foi um conjunto sistemático de privatizações. Nós temos uma lista de mais de 10 empresas públicas privatizadas em Minas Gerais. E por isso que nós posicionamos aí contra a privatização da Copasa, vinha acompanhando, estava lá presente no dia da votação da PEC. Felizmente acabaram com o referendo popular, querem privatizar a Copasa e chegaram a tentar privatizar a Gasmig e a CEMIG, mas pelo menos a resistência está forte na Assembleia Legislativa e principalmente dos movimentos sindicais, populares e da juventude, e esperamos reverter esse processo. Para isso é necessário uma maior participação e maior esclarecimento da população diz respeito a essas pautas. Empresa pública, sob controle social, com planejamento sério, com a valorização dos seus servidores, funciona. Assim como as universidades públicas com investimento, as escolas públicas. Acho que o público é muito importante, porque atinge o conjunto da população. O privado, repito e sublinho, o nome já diz, priva, limita, não garante o acesso a todos e todas. E como é que você acha que dá para sanar as dívidas do Estado nesse momento agora, o ano que vem? Você que deve sair para a candidatura aí, né? A sua candidatura para o governo do Estado no ano que vem, para concorrer aí com a direita, com outras pessoas também mais à esquerda. Como é que você vê a questão das dívidas do Estado hoje? O que você vê como solução? Qual que é a luz no fim do túnel para nossas contas a pagar? Veja, André, chama muita atenção. A questão, né, da auditoria seria muito importante, mas na ausência de um debate sério sobre a auditoria da dívida, repensar os indicadores, acabar com as renúncias fiscais, garantir os investimentos previstos, né, de acordo com a Constituição, construir um plano plurianual que contemple os principais desafios de Minas Gerais, que tem um investimento nas áreas sociais, no combate à fome, em segurança alimentar em Minas Gerais, tem índices absurdos. Em torno de 4 milhões de pessoas, né? 400 mil famílias que passam por uma situação de segurança alimentar. Nesse sentido, garantir mais investimento. Mas para garantir um financiamento mais robusto, é necessário enfrentar o debate da mineração. Aí envolve Congresso Nacional, nós temos que repensar a Lei Candir. O minério tem que ser nosso. Não dá para Minas ter a maior produção de nióbio do mundo e ficar apenas com os 25% da Codemig, né, com a parceria com a Codenge, e a CBMM ficar com boa parte dos recursos. Não dá para ter a possibilidade do desenvolvimento do lítio e não ter um planejamento ali em Araçuaí, no Vale de Jequitinhonha. Recentemente eu visitei lá. É uma riqueza extraordinária. Então o minério tem que ser nosso, temos que repensar esse modelo de mineração. Por isso nós defendemos um novo modelo de mineração que possibilitaria mais recursos para os cofres públicos. Nesse sentido, o fim das renúncias, eu acho que é uma pauta já importante, diversos deputados e deputadas do Bloco Democracia e Luta apresentam. Eu penso, né, quando o PCB recentemente veio discutindo a possibilidade de lançar uma candidatura própria, dois processos que eu acho que, assim, dois motivos que nos levaram a essa ideia, né? Primeiro, a ausência de uma candidatura de esquerda para enfrentar o projeto neoliberal que vem sendo desenvolvido em Minas Gerais. É uma ausência da candidatura de esquerda. E outra é a pauta do serviço público. E nós, quanto partido político, ele busca a unidade dialética da luta política com as lutas socioeconômicas. Nós chamamos a atenção para a necessidade de apresentar as pautas relacionadas ao serviço público, à mineração, à educação pública, à saúde pública de qualidade. Por isso que nós estamos apresentando aí a nossa pré-candidatura. Vamos ter o lançamento agora em dezembro para fortalecer o contato com os movimentos sociais e apresentar essa alternativa de esquerda. Eu acho que o caminho para a crise, o caminho para Minas Gerais, a melhor alternativa é a esquerda.
Pois é, a gente teve aqui em Minas, né, governo de esquerda, em Belo Horizonte, prefeitura de esquerda. Você acha que onde é que a esquerda perdeu o caminho aqui? A gente teve agora o governador Zema eleito 2 vezes, com uma candidatura muito forte, chegando também da direita, com o apoio dele para 2026. O que você acha que faltou para a esquerda? Aonde que precisava olhar melhor, que não olhou e que as pessoas, por isso, elegeram e reelegeram o governador Zema, e ainda tem uma possibilidade de eleger uma pessoa indicada por ele? Veja, o governo Pimentel, né, que foi tido como um governo de centro-esquerda, é um governo que falhou tanto na avaliação da situação de Minas Gerais, como também na composição muito heterogênea, não teve um diálogo muito forte com os movimentos sindicais, populares, né, que era a base de apoio, né, do Pimentel. Foi eleito no primeiro turno e não garantiu a pauta do serviço público, dos servidores públicos. Acho que a grande falha do governo Pimentel, na época já estava na UENG, nós fizemos uma greve de mais de 100 dias. Salários atrasados, 4 anos sem reajuste, e ele garantiu renúncias fiscais, privilegiou um governo que nós chamamos de conciliação de classe. Então, apesar, né, da composição do campo democrático popular, defendeu teses liberais, e ele já na prefeitura já estava buscando, né, alianças mais ao centro. Acho que foi uma grande falha, mas a esquerda não se resume à experiência do governo Pimentel, não se resume ao Partido dos Trabalhadores. Tem muito respeito por diversas lideranças do Partido dos Trabalhadores, é um partido histórico aí de centro-esquerda, mas nós temos um conjunto de outras forças políticas que constroem também essa alternativa da esquerda, ou seja, vinculado aos movimentos sociais populares. Nós que enfrentamos os governos neoliberais dos tucanos, né, e teve uma expectativa muito forte no movimento sindical popular com o Pimentel, que foi uma frustração generalizada. Apesar de alguns avanços pontuais no plano estadual de educação, mas que não se materializaram. Acho que a grande falha foi a questão dos servidores. Eu acho que nós temos que retomar essa pauta dos serviços públicos, dos servidores, das empresas públicas, da educação pública, da saúde pública, da habitação popular, do transporte, garantir o direito ao transporte, no combate às opressões, direitos humanos, essas pautas da esquerda que infelizmente foram prejudicadas pelo governo Zema, principalmente que o governo Zema ele veio com uma outra ideia de criminalização dos movimentos sociais. E ele atacou muito os movimentos sociais, populares, sindical. Um exemplo foi durante o primeiro mandato com o acampamento do MST em Campo do Meio, que ele chegou, né, com a polícia militar, desocupando, destruindo uma escola. E ele teve um péssimo diálogo com os movimentos sindicais populares. Eu costumo falar que no movimento sindical, governe quem governe, direito se defende. Então, a gente teve falhas no governo Pimentel, mas nós podemos construir uma alternativa de esquerda. Acho que o governo Pimentel, a grande falha também, além da questão dos servidores, a composição heterogênea. Buscou conciliar interesses inconciliáveis. Nós temos que buscar alternativa de esquerda junto com os movimentos sindicais, popular, priorizar uma aliança social, ao invés de focar a aliança com setores da direita, que não tem muita diferença em relação aos grupos neoliberais, e ao contrário, defendem a agenda neoliberal. Podemos construir o novo, e o novo aí não é o Partido Novo, o novo é a retomada das lutas, é o povo trabalhador no poder, a construção do poder popular, construção de um horizonte socialista, ao invés de um horizonte neoliberal. O neoliberalismo tem uma máxima que é o fim da história, e a história ela está em constantes transformações, né? A política é muito dinâmica. E o mundo está caminhando, né? Em vários países. Recentemente nós tivemos aí a vitória no primeiro turno da comunista, candidata a presidente do Chile. A tendência é a polarização, mas em campos opostos, neoliberalismo e projetos alternativos ao neoliberalismo. Nos estudos históricos nós temos aí a alternativa socialista. Por isso que é importante construir esse horizonte socialista para Minas Gerais. Tivemos outras experiências importantes de gestão democrática popular, de prefeituras progressistas. Eu acho que tem experiências muito importantes que a gente tem que respeitar. O campo democrático popular aqui em Belo Horizonte, com Patrus Ananias, com Célio de Castro. Recentemente, a Margarida Salomão faz uma gestão no campo democrático popular lá em Juiz de Fora. Agora, para Minas Gerais, penso que nós podemos construir
esse projeto radical no sentido de fortalecer esse vínculo com a esquerda, né, vinculado ao povo trabalhador, e defende essa alternativa de esquerda. Por isso que nós estamos construindo essa alternativa. Vamos dialogar com diversas lideranças, com a nossa base social, para fortalecer essa alternativa vinculado à defesa do serviço público, dos servidores, para garantir aí o apoio para o povo trabalhador de Minas Gerais. Doutor, para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem então para a turma mais nova. A gente está falando muito de futuro aqui, o futuro, claro, está na mão dos mais jovens. Claro, você está com 43, a turma que está dominando de um modo geral a política, não só no Estado, está lá com 50 e tantos, 60, 70, a presidência da República 80 anos. Tem uma turma vindo aí, uma turma que hoje está muito mais ligada em política, que são os mais jovens, a meninada, não, os mais jovens, a meninada está muito mais ligada em política. Até pouco tempo atrás, qualquer menino que você perguntasse sabia todos os nomes dos jogadores de futebol de qualquer time. Hoje em dia todo mundo sabe o nome dos ministros do STF, sabe o nome do presidente, sabe o nome do governador, sabe o nome de muitos vereadores. Como é que tem sido a participação da juventude, né, nesse processo político todo pelo qual a gente vem passando nos últimos anos? E também para os educadores. Queria que você deixasse aí uma mensagem para essa turma e como é que está sendo a sua visão sobre esse papel. Veja, eu acho que é importante observar as coisas como elas são, para além das aparências. O mundo digital às vezes confunde muito as coisas. Muito filtro, né? E além e buscar fortalecer as redes sociais, assim, as interações, a presença faz a diferença. Então conhecer, ler os clássicos, conhecer as teorias, acho que vale muito a pena. Eu falo muito com meus alunos, as minhas alunas, né, que é importante conhecer os clássicos, ler, participar ativamente das atividades culturais, da formação. Então este elemento eu acho que é fundamental, e para além das aparências. E sonhar, né? Eu acho que os sonhos não envelhecem, né? Por isso que nós temos que fortalecer a perspectiva de construir algo novo para Minas Gerais, uma alternativa popular para Minas Gerais, que vai além, né, do projeto democrático popular, né, que avança na perspectiva do socialismo mesmo. Conhecer a alternativa ao neoliberalismo é o socialismo. E no caso da educação, a persistência. Acho que a persistência, os educadores conhecem muito bem essa pauta da persistência, da perseverança. Nós temos que persistir. Não podemos abandonar nossos sonhos porque um governo não valorizou a nossa carreira, os nossos salários. Nós podemos alternar, seja a partir da luta sindical e popular, seja também a partir da luta política. Acho que nós, educadores e nós, servidores, pensamos a política com alma social, diferente do pragmatismo tecnocrata dos arautos do neoliberalismo, né? Nós podemos pensar e construir essa alternativa popular para o povo trabalhador mineiro. Túlio Lopes, muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui do Café com Política de hoje, bater esse papo, trazer essas informações aqui para o nosso público. Agradeço muito a sua presença. Obrigado, André. Até a próxima. Até a próxima. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também pela sua participação. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal de O Tempo no YouTube, faça parte de mais de 1 milhão de pessoas que já estão inscritas aqui com a gente. Um ótimo dia a todos.